Tá aqui, depois você entra. Então, bom dia a todos, pessoal. Hoje são 23 de outubro de 2020. A gente vai começar mais um dia do Centro de Estudos, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Minas Gerais. E é com grande satisfação que a gente vai discutir hoje a insuficiência ovariana precoce. A doutora Laura, ela é médica, ginecologista, obstetra e infertileuta do Hospital das Clínicas. Também é mestre pelo Programa de Saúde da Mulher da Faculdade de Medicina da UFMG. Também faz parte, né, como membro do Corpo Clínico da Procriar Medicina Reprodutiva e é médica assistente do Serviço de Endocrinologia Ginecológica e Ginecologia Infanto-Puberal do HC da UFMG. É uma grande honra também ter como debatedora a professora Cristina Laguna, que é professora associada do Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e é presidente da Comissão Nacional Especializada de Ginecologia Endócrina da FEBRASGO. Muito obrigada pela disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje, vocês duas, tá, gente? É um grande prazer. Fique à vontade, lá. Bom dia, então. Eu vou falar hoje um pouco sobre insuficiência ovariana primária, ou insuficiência ovariana precoce. E, na verdade, é uma honra, né, poder falar, além de estar com o professor Fernando aqui nos ouvindo, que é, para mim, a pessoa que me pegou na mão e me ensinou sobre esse assunto. E também com a professora Cristina, que é um nome que a gente só tem que agradecer de poder estar aqui hoje conversando um pouquinho com a gente. Na verdade, vou aprender muito, tá, professora Cristina? Mariana, obrigada. É um prazer, na verdade, né, Mariana, como uma excelente colega e amiga, estar aí junto com a gente para poder organizar essas aulas. Então, sobre a insuficiência ovariana primária, o que a gente tem para falar um pouco é que ocorre um declínio dessa função ovariana e é devido a uma diminuição do número de folículos primordiais e aumento também de uma destruição folicular, até mesmo uma baixa resposta ao estímulo pelas gonadotrofinas. A gente vai observar, então, diminuição da reserva folicular, redução da produção dos hormônios, entre eles o estradiol, das inibinas e do antimileriano. E aí, consequentemente, essa alteração, ela vai levar, então, a uma elevação das gonadotrofinas hipofisárias, que é, principalmente para a gente, como avaliação inicial, a dosagem do FSH. É importante a gente lembrar que o nome insuficiência, ele é exatamente relacionado a um período em que é diferente ou precede uma falência. Então, no momento, a gente utiliza esse termo como uma forma de colocar que essa insuficiência, ela pode ser, inclusive, reversível. Isso pode acontecer dependendo da causa da insuficiência ovariana e pode acontecer em um percentual, que é pequeno, mas pode acontecer até 5 a 10% dos pacientes com diagnóstico de insuficiência ovariana idiopática. E aí, a gente vai pensar, falando a questão do nome, é só essa mudança que já acontece há muitos anos, né? Eu estou mostrando aqui só alguns artigos, alguns títulos dos artigos que falam sobre a mudança do nome insuficiência, do nome falência para insuficiência. E como que vai se manifestar, então, essa insuficiência ovariana ou esse declínio da função ovariana? Ele se manifesta como o hipogonadismo, que é a ausência da função da gônada. E pode acontecer, então, atraso ou deficiência de progressão da puberdade, pode levar à irregularidade menstrual ou depois à menorreia, e as pacientes elas vão apresentar também sintomas vasomotores e geniturinários, que são consequentes à falta do hormônio produzido pelas gônadas, que é o ovário. Então, como que a gente faz esse diagnóstico? Através de uma tríade. E essa tríade, ela precisa de ter as 3 opções para a gente fechar esse diagnóstico. Então, a insuficiência ovariana primária ou insuficiência ovariana precoce, ela é caracterizada por amenorreia,
por pelo menos 4 meses, dosagens de FSH sérico acima de 25 unidades por litro, e isso deve ser feito com intervalo, com pelo menos 2 dosagens, com intervalo de pelo menos 4 semanas entre elas. E as mulheres, elas devem ter menos de 40 anos, para que a gente identifique que seja uma coisa que anteceda o período que seria o fisiológico, que seria o período normal de acontecer o declínio dessa função ovariana. E é importante aqui, eu coloquei do lado de fora da nossa tríade, que o antimileriano, ele é um hormônio que vai sim estar diminuído nessas pacientes, mas que ele não entra como um critério para diagnóstico. A prevalência da insuficiência ovariana é em torno de 1%, e ela é muito menor para as mulheres abaixo de 20 anos, que chega a ser 1 para 10 mil, para as mulheres abaixo de 30 anos, 1 para 1000, e ela chega a 1 para 100 nas mulheres abaixo de 40 anos, ou seja, levando a 1%. Esse nome menopausa precoce, que é um nome que a gente ouve falar algumas vezes, inclusive relacionando com as pacientes que são diagnosticadas com insuficiência ovariana precoce, ele também pode ser utilizado, e é uma nomenclatura em que a gente classifica as mulheres que estão na menopausa, ou seja, que atingiram a menopausa na idade acima dos 40 anos, mas que ainda são jovens. Então, são mulheres na menopausa entre 40 e 45 anos. A idade média das mulheres entrarem na menopausa hoje é em torno de 50 a 53 anos. Então, por isso é que essa idade de 40 a 45, ela é considerada precoce também. Mas não é caracterizada como insuficiência ovariana, e sim como uma menopausa precoce. Quais que seriam, então, as causas que levariam a essa alteração ou essa diminuição da função ovariana? Entre elas, a gente tem causas que levam à atresia folicular acelerada, e as mais importantes, e que a gente vai utilizar mais aqui, é a que a gente vai acabar fazendo um pouco mais de diagnóstico, é a síndrome de Turner. A gente deve avaliar sempre as alterações relacionadas com o cromossomo X. Então, existe a alteração relacionada com as pré-mutações do X frágil, deleções e translocações do cromossomo X, e algumas alterações enzimáticas também. Entre elas, 2 alterações que eu vou chamar a atenção aqui, que uma é a galactosemia, que é uma doença genética que tem uma alteração enzimática que faz a ausência de conversão da galactose em glicose. E com isso a gente vai acabar tendo um acúmulo desses metabólitos que são tóxicos e acabam levando a essa atresia folicular. E é importante falar dela, por quê? Porque uma vez diagnosticada, a gente tem como fazer o tratamento, a gente tem como retirar, fazer a dieta compatível com essa alteração e diminuir a produção desses metabólitos e, com isso, diminuir a atresia folicular. Observa-se em estudos que as meninas que nascem com essa alteração enzimática, elas têm inicialmente uma população folicular e essa atresia ela começa a acontecer após o nascimento. E uma outra alteração também que é gênica e que é autossômica dominante, que é a síndrome, que eu coloquei uma foto aqui nessa tela, que é a síndrome de blefarofimose pitose epicanto invertido, que é alteração, como eu falei, autossômica dominante, é uma mutação do gene FOXL2, que vai bloquear a ativação dos folículos primordiais, e com isso vai levá-los à apoptose. Então, é também um tipo de alteração que é uma herança, e que uma vez que a gente vê a criança, ou uma vez que a gente vê, né, a mulher com essa alteração, porque é muito visual essa alteração da face, a gente vai lembrar sempre que existe esse risco dela ter uma insuficiência ovariana. Com relação às outras alterações relacionadas ao cromossomo X, é muito importante a gente lembrar que existe uma alta prevalência nas pacientes com insuficiência ovariana e que podem ter diagnóstico de síndrome de Turner. Então, mesmo naquelas meninas que a gente não identifica todos os estigmas,
é importante a gente fazer o cariótipo, é importante a gente buscar, porque a orientação com relação ao acompanhamento e com relação à orientação de cuidados ou de acompanhamento vai ser importante para essas meninas. Mais ou menos 5% dessas meninas com insuficiência ovariana tem o diagnóstico de síndrome de Turner, e um pouco mais elevado, o percentual de meninas que acabam tendo o diagnóstico da pré-mutação de X frágil. A pré-mutação de X frágil é uma alteração relacionada também a um gene no cromossomo X, que é o gene FMR1, e esse gene, ele pode estar alterado com repetições do alelo CGG em um número em que a gente chama de pré-mutação, que é o que levaria à insuficiência ovariana, e pode ser um aumento dessas repetições maior do que pré-mutação, que a gente vai considerar como mutação. A mutação, ela é mais comum a alterações relacionadas com o desenvolvimento, então a gente pode observar um retardo. Então, é muito mais prevalente quando a gente tem alterações familiares, para a gente poder buscar esse diagnóstico na família. Então, no caso de famílias com mulheres que tiveram a insuficiência ovariana precoce, ou menopausa precoce, ou até mesmo meninos, né, ou seja, pessoas do sexo masculino que têm alterações relacionadas com o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, deve ser, sim, investigada para o risco de a insuficiência ovariana ter sido causada pela pré-mutação do síndrome de X frágil. Outras alterações que vão levar a essa atresia folicular mais acelerada são agentes externos, né? Como, por exemplo, medicações que a gente pode utilizar como quimioterápicos, algumas medicações que utilizam para tratamento de doenças reumatológicas, irradiação, pode ser mesmo até um tratamento de radioterapia, intervenções cirúrgicas no ovário. Essas intervenções cirúrgicas, elas podem levar à retirada do parênquima ovariano, ou até mesmo a uma lesão por contiguidade durante o procedimento, ou retirada, por exemplo, de cistos, ou outras alterações relacionadas com a pelve mesmo. E também a gente pode ter outras alterações, outras causas, que levam a uma disfunção folicular e não a atresia folicular. Entre elas, a gente tem a doença autoimune. E aí, na doença autoimune, eu gostaria de chamar a atenção que é uma prevalência alta, em torno de 20% a 30% das mulheres com insuficiência ovariana vão ter como causa a autoimunidade. Pode acontecer uma oforite isolada e pode acontecer associada com outras alterações glandulares de autoimunidade, entre elas a insuficiência adrenal e as alterações de tireoide, como o hipotireoidismo. Não tem uma evidência para a gente testar de rotina todas as meninas que têm, por exemplo, diabetes, mas existe a possibilidade da gente fazer alguns diagnósticos de autoimunidade que são relacionadas com outras glândulas e a gente suspeitar mais ou menos de que essa insuficiência ovariana foi causada por uma doença autoimune. Outras mutações aqui também vão levar à perda de função, e aí eu só citei algumas alterações relacionadas com receptores ou com outros genes. Então, vamos agora para uma abordagem inicial. A história clínica, ela é muito importante para a gente pensar nesse diagnóstico de insuficiência ovariana. O desenvolvimento puberal, quando que foi que iniciou os caracteres sexuais secundários, qual que é o padrão desses ciclos menstruais, quais que são os sintomas que essa paciente está apresentando, se é uma coisa nova, ou se a paciente não tem nenhum sintoma vasomotor. Nos casos da amenorreia primária, muito frequente as pacientes não têm essa alteração, porque elas não têm a exposição, né, na verdade, a produção hormonal e depois a retirada desse hormônio no organismo. Se existe ou não a presença de outras endocrinopatias associadas, para a gente pensar em causas autoimunes também, e se existe essa história familiar de insuficiência ovariana, que é o que eu falei que vai chamar a atenção para um tipo de causa ou não.
O exame físico, então. Primeiro, a gente vai fazer o estadiamento de Turner na avaliação dos caracteres sexuais secundários, para a gente identificar se foi uma menorreia primária, se foi uma menorreia primária que teve desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, ou que nem teve desenvolvimento de caracteres sexuais secundários. Se existe alguma malformação da genitália externa, a gente tem que pensar também nos casos que eu não acabei não falando nas causas, da digenesia gonadal pura. E nos casos de digenesia gonadal, a gente pode ter meninas com cariótipo XY. Então, neste momento, é importante identificar se tem alguma alteração para a gente poder pensar ou não em qual tipo de gônada que é de genética aí nesse momento. E se tem algum estigma, ou alguma face típica, ou alguma outra alteração relacionada à síndrome de Turner. A avaliação laboratorial, então, ela deve conter a dosagem sérica de gonadotrofinas e estradiol, para a gente caracterizar também esse estrogenismo, mas para diagnóstico é importante só a dosagem do FSH, e como eu disse anteriormente, em 2 medidas. A avaliação pelo cariótipo. O que o cariótipo vai nos mostrar? Vai nos mostrar se existe alguma alteração estrutural do cromossomo X, ou se existe algum mosaicismo da síndrome de Turner. Então, alguma deleção, ou, na verdade, uma multiplicação do cromossomo também, que pode levar a uma alteração ou a uma insuficiência ovariana. E pedir, separado desse cariótipo, a pesquisa da pré-mutação do gene FMR1, que vai fazer o diagnóstico ou fazer a avaliação do risco para a síndrome de X frágil. A gente pode fazer essa dosagem dos anticorpos anti-ovarianos e a gente pode também pedir a dosagem do antiadrenal ou do anti-TPO, para avaliar se tem algum risco maior ou menor de doenças autoimunes. E quando a gente faz a dosagem do anti-TPO e do antiadrenal, é importante saber que, uma vez negativo, não justifica a gente ficar dosando novamente ou ficar fazendo reavaliações. No caso do anti-TPO positivo, a gente vai fazer acompanhamento com dosagens seriadas de algum espaço aí de tempo, em torno de 6 meses a 1 ano, do TSH, para a gente ver se essa paciente teve essa autoimunidade e virou uma doença da tireoide que precisa de ser tratada. E o rastreamento de insuficiência, como eu disse, de insuficiência ovariana primária nas diabéticas, ele não tem evidência de fazer de rotina. Então, a avaliação dos sintomas. Muitos desses sintomas, eles vão estar relacionados, associados, na verdade, com uma redução da qualidade de vida. Então, a gente observa que essas alterações de humor, por exemplo, elas podem estar associadas com sofrimento pelo diagnóstico e também uma perda de autoestima, né, da mulher no momento em que ela para de ter o desenvolvimento ou a função ovariana. E assim também como eles podem ser secundários ao estrogenismo, como, por exemplo, a baixa de libido, ressecamento vaginal e o desconforto também pelos fogachos. Alguns sintomas, eles podem iniciar antes mesmo da mulher perceber que está tendo alteração menstrual. E é muito comum que nas meninas ou nas mulheres mais jovens, esses sintomas eles sejam mais leves, principalmente relacionados com as alterações de ação do estrogênio, né? Então, é menos comum nas meninas ou nas mulheres mais jovens. E aí, qual que é o tratamento? Como toda doença que a gente tem um risco maior de alterações relacionadas com a parte cardiovascular, a primeira orientação que a gente tem que dar para a paciente é a mudança de estilo de vida. Então, diminuição dos outros fatores de risco que podem estar associados com a doença cardiovascular ou até mesmo com a perda de massa óssea, que são as principais alterações, as principais consequências que a gente vai observar desse hipoestrogenismo. E iniciar imediatamente a terapia hormonal. Uma vez que é feito o diagnóstico de insuficiência ovariana primária, se não houver contraindicação ao uso da terapia hormonal, né, da questão de hormônios, a gente tem que iniciar a terapia hormonal.
e é recomendado manter essa medicação até a idade média da menopausa, que é por volta dos 50 anos. E a gente deve sempre individualizar. Então, como que vai ser esse tratamento? Qual que vai ser a via de administração dessa medicação? A dose da medicação que nós vamos precisar? Quando que a gente vai começar? A idade da mulher vai fazer diferença? Se é numa pré-puberdade, nós vamos usar um tipo de medicação e dose. Se é após o desenvolvimento puberal, a gente vai usar outro. Então, essa individualização, ela deve sempre, em qualquer tratamento que a gente faz hoje, mas ela deve manter como um padrão e não não receitar terapia hormonal igual para todo paciente. O que a gente tem hoje de dose de medicação e de utilização, tanto de estrogênio quanto dos progestagênios, que fazem essa combinação, no caso das pacientes que são pós-puberdade, seria a dose diária de 100 microgramas do estradiol na forma transdérmica, que é adesivo, ou 2 miligramas dia de estradiol gel, que é a forma percutânea, ou 2 miligramas dia de estradiol oral. Pode também ser usado 10 microgramas dia de etilestradiol como uma equivalência, mas a gente não tem essa medicação disponível. Os progestagênios, então, a gente vai utilizar para ter uma oposição ao uso do estrogênio, principalmente no endométrio. Então, para quem que a gente tem que usar os progestagênios? Para as mulheres que têm útero. Então, a gente vai usar uma dose em que a gente consegue fazer uma proteção endometrial das pacientes que estarão em uso contínuo do estrogênio. A gente pode utilizar 200 miligramas dia por 12 dias do mês da progesterona micronizada, ou 10 miligramas dia por 12 dias do mês também de acetato de medroxiprogesterona ou da dihidrogesterona, e também tem a opção de um uso contínuo dessa progesterona, que a gente pode utilizar nos dispositivos de levonorgestrel, que vai ser a dose mais ou menos de 2,5 miligramas por dia. Nas meninas, então, que eu preciso de fazer indução de puberdade, como que eu vou iniciar essa medicação? Então, a gente vai tentar mimetizar o tempo todo, tanto na mulher adulta quanto nas crianças ou nas adolescentes, qual que seria a dose fisiológica do estradiol produzido naquele momento. Então, para as meninas em torno de 12 a 13 anos, que ainda não tiveram início do desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, a gente vai utilizar o 17-beta-estradiol. Em duas, pode ser utilizado ou na via transdérmica ou na via oral, e a gente vai iniciar sempre com uma menor dose possível, que é de 6,25 microgramas dia, no caso do adesivo, que é a via transdérmica, e 0,25 miligramas dia, no caso da via oral. Como que a gente vai utilizar essa dose tão pequena do adesivo? Alguns estudos mostram a recomendação da gente usar parte, né, ou seja, 1/8 do adesivo, ou também da gente usar por um tempo mais prolongado o adesivo. Então, a gente tem que avaliar aí qual que vai ser a melhor opção. No caso das meninas, então, a partir de 12 anos, né, até 15 anos, a gente já vai começar um pouco mais gradual, a aumentar mais gradual esse uso do estrogênio, do estradiol, e a via transdérmica, então, ela vai passando de 12,5 para 25, para 37,5, 50, 75, até a gente chegar na dose de 100 microgramas dia, que é a dose que a gente vai manter aí por mais tempo na vida adulta. E a mesma coisa se a gente utilizar a via oral, de meio para 0,25, para meio para 1, para 2 miligramas, que é a dose que a gente vai manter. Nas meninas entre 14 e 16 anos, após 2 anos de uso, então, da terapia só estrogênica, a gente vai iniciar a progesterona. E a progesterona, ela pode ser utilizada após 2 anos contínuos do estrogênio ou quando a menina iniciar sangramento. Quando ela tiver alguma menstruação, pelo uso só do estrogênio, a gente inicia, então, a progesterona. E vai ser na dose que a gente já falou anteriormente também. E aí a gente tem uma dúvida, uma interrogação.
usar ou não usar, é indicado ou não a gente fazer a reposição dos androgênios, ou seja, da testosterona. Os estudos até o momento, eles não demonstraram uma melhora importante dos aspectos, né, relacionados com a qualidade de vida, com a autoestima e com o humor nas mulheres que usaram a testosterona por pelo menos 12 meses. E na síndrome de Turner, a gente tem uma melhora do perfil lipídico, uma melhora do índice de massa corporal, da cognição e da libido, mas são estudos com amostras muito pequenas. Então, até o momento, a gente tem evidências insuficientes para prescrição de rotina, no caso das mulheres com insuficiência ovariana primária ou precoce. É claro que a gente pode, como falei anteriormente na questão do tratamento, individualizar. Então, individualizar significa que eu posso abrir mão de fazer essa terapia nas mulheres que estão em uso de terapia hormonal combinada e que não tiveram melhora dos sintomas relacionados, por exemplo, com a libido, com essa melhora de percepção, de sensação de bem-estar também. E o que a gente observa é que é recomendado até o momento a reavaliação desse uso e da dose utilizada a cada 3 a 6 meses, e não existe segurança nos trabalhos até o momento da gente usar por mais de 24 meses, ou seja, por mais de 2 anos. O que a gente pode fazer, então, para as mulheres que têm, apesar do uso da terapia hormonal oral ou transdérmica, elas mantêm sintomas geniturinários. É recomendado que essas mulheres, elas usam a medicação local, ou seja, que elas usam a pomada, ou creme, na verdade, né, local, para que diminuam esses sintomas. E como que a gente vai continuar individualizando? Então, as mulheres com hipertensão, ou com tromboembolismo prévio, ou obesidade, tem contraindicação ao uso dessa terapia hormonal? Até o momento, não. O que a gente deve fazer é individualizar se é uma paciente com bom controle, com um risco maior ou com um risco menor, e dar preferência sempre para a via transdérmica. No momento, no Brasil, a gente está com uma dificuldade, porque a gente está sem nenhuma opção de medicação transdérmica combinada. Então, nesse momento, a gente está tendo essa dificuldade a partir desse ano, por uma questão até de produção mesmo, por uma questão de fábrica, mas é a terapia que a gente deveria recomendar para essas pacientes com um risco maior. No caso de história prévia, né, de tromboembolismo, é importante falar que essas pacientes, elas devem fazer uma avaliação hematológica que afastem outras causas de tromboembolismo para a gente poder iniciar ou não essa terapia hormonal. Então, como que vai ser esse acompanhamento? É importante a gente lembrar que as mulheres com hipoestrogenismo, elas vão ter ações, na verdade, falta do hormônio, né, falta do estrogênio, e aí vai levar a algumas complicações, a possíveis complicações, entre elas a perda de massa óssea. Então, a densitometria, ela entra nessa avaliação como uma forma de quantificar, inicialmente no diagnóstico, quando que a mulher foi diagnosticada com insuficiência ovariana precoce, a gente já tem uma recomendação de fazer a densitometria para avaliar qual que é a massa óssea naquele momento, e aí a gente vai entrar um pouquinho na questão de quanto em quanto tempo é que a gente vai fazer essa reavaliação. E aí talvez a gente pode debater um pouquinho sobre isso, porque alguns estudos, algumas recomendações, na verdade, nos orientam que a gente deve repetir, uma vez diagnosticado como baixa massa óssea, essa densitometria a cada 2 anos. A gente tem uma recomendação da Sociedade Europeia que fala para a gente repetir apenas após 5 anos, e aí de quanto em quanto tempo realmente a gente não tem um consenso de quando que a gente deve repetir a densitometria nessas pacientes.
A terapia hormonal, ela continua sendo a primeira escolha de tratamento para pacientes com diagnóstico de baixa massa óssea, e a gente deve lembrar que existem fatores de risco que vão piorar, na verdade, a perda de massa óssea. Entre elas, o diagnóstico de insuficiência ovariana ou já início dos sintomas antes de 20 anos, intervalo sem tratamento acima de 1 ano. A gente observa que muitas pacientes, no início do diagnóstico, né, quando recebem o diagnóstico de insuficiência ovariana, têm muita dificuldade para poder manter a terapia hormonal. Às vezes por questões de efeitos colaterais, às vezes por falta de informação mesmo de qual que é a importância dessa terapia no tratamento e de qual que é o risco de você não usar, ou até mesmo pelo choque do diagnóstico. Então, muitos pacientes acabam descontinuando o uso da terapia hormonal no primeiro ano. Nas pacientes que têm contraindicação ao uso da terapia hormonal, essas vão ter um risco maior de aceleração, né, da perda de massa óssea, e nas pacientes que têm uma baixa ingesta de cálcio e que têm dosagem de vitamina D insuficiente. Então, é sempre importante a gente, além de orientar as pacientes na ingesta adequada de leite e derivados, a gente também fazer essa dosagem se existe a necessidade de fazer uma reposição do cálcio e se existe uma necessidade de fazer uma reposição da vitamina D. O risco de fratura, ele é calculado em 1,5 a 3 vezes maior nas mulheres com insuficiência ovariana precoce, quando comparado às mulheres na pós-menopausa, que já estão com 50 anos em média. Então, esse risco, ele deve ser sempre lembrado nas mulheres com insuficiência ovariana e deve ser reavaliado. E reavaliação não significa repetir a densitometria, mas significa reavaliar os fatores de risco associados para aumento dessa perda ou aumento desse processo, né, de aceleração da perda de massa óssea. E aí eu coloquei aqui a realização dessa densitometria no diagnóstico, e aí nós podemos discutir um pouquinho, eu acho que é uma ótima questão para a gente levantar, de quanto em quanto tempo que nós vamos repetir essa densitometria. A avaliação, então, é preferencial pelo Z-score, e a gente vai classificar como baixa massa óssea nas mulheres com o score menor do que -2. É importante lembrar que o índice de Frax, que ele vai calcular o risco da mulher ter fratura, ele não está validado para as mulheres com menos de 40 anos. Então, nesse nosso público, nós não vamos poder utilizar. E aqui a nossa interrogação aí sobre esse assunto. Eu peguei esse artigo e eu coloquei aqui só algumas pontuações que foi publicado, então, no ano passado, uma tentativa de se fazer um algoritmo para acompanhamento com relação à massa óssea das mulheres com insuficiência ovariana precoce. E uma coisa que é importante a gente frisar é que os marcadores de turnover ósseos que a gente pode dosar nas mulheres que estão com perda de massa óssea ou com osteoporose, eles não devem ser utilizados de rotina, no caso dessas pacientes especificamente, uma vez que a gente já conhece a causa mais provável. A densitometria, então, ela vai ser indicada no início do diagnóstico para todas as mulheres, né, com insuficiência ovariana precoce, e especialmente para aquelas que tiveram um longo período de ausência, né, de terapia hormonal, ou um longo período sem ter feito o diagnóstico aí dessa insuficiência ovariana. Sempre oferecer, então, a terapia hormonal como primeira escolha, exceto nas mulheres que têm contraindicação ao uso hormonal. Como sempre, a mudança de estilo de vida, evitar o tabagismo, manutenção do índice de massa corporal dentro do esperado, reforçar a ingesta de cálcio, de leite e derivados, a avaliação da vitamina D, evitar álcool. Então, isso tudo vai levar a uma melhora ou uma diminuição desses riscos aí para as mulheres. E é importante a gente lembrar que quando for necessário incluir os bifosfonados aí como tratamento para a perda de massa óssea ou para baixa massa óssea,
a gente deve considerar também fazer essa avaliação com um especialista. Se o diagnóstico, então, ele é feito e a gente de baixa massa óssea, a gente deve iniciar, então, a terapia hormonal, e aqui recomenda-se repetir a densitometria em 2 a 5 anos. E é importante, eu coloquei aqui também, que a gente deve fazer uma revisão, na verdade, dessa terapia, sempre que a gente estiver tendo uma diminuição ou uma perda, apesar do uso. Uma outra alteração, então, que está extremamente relacionada com o hipoestrogenismo, que a falta do estrogênio ela vai afetar diretamente, vai ser os riscos cardiovasculares. Então, as mulheres com insuficiência ovariana é um público muito importante para a gente diminuir os riscos dessa morbidade. É uma morbidade que aumenta cada dia mais a mortalidade feminina, e nas mulheres que são jovens e que têm os fatores de risco, quanto antes a gente corrigir, menor a gente vai, na verdade, menor a gente vai deixá-la, né, com essa possibilidade de alterações que aumentam aí consideravelmente com a idade. Então, aqui eu coloquei só para mostrar que as sociedades, elas estão preocupadas com os riscos cardiovasculares, especificamente das mulheres com insuficiência ovariana prematura ou precoce. A Sociedade Europeia de Cardiologia, então, fez uma revisão sistemática e meta-análise em que colocou que a insuficiência ovariana está associada com algumas doenças cardiovasculares e principalmente com risco de isquemia. Não teve associação nesse estudo com o risco aumentado para acidente vascular cerebral, e a insuficiência ovariana, ela pode ser considerada um fator independente de aumento de risco para as doenças cardiovasculares. O Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, então, pontua que existe uma associação entre a insuficiência ovariana precoce e o aumento de risco para doença cardiovascular, exatamente pela redução dos níveis de estrogênio. A terapia hormonal, ela está indicada tanto para a redução do risco de osteoporose, quanto para a doença cardiovascular, quanto para o tratamento dos sintomas desse hipoestrogenismo. E o tratamento para todas as mulheres, ele deve ser continuado até a idade média da menopausa, exceto se tiver contraindicações. A Sociedade, então, Europeia coloca também que o risco, ele deve ser sempre, o risco cardiovascular, ele deve ser sempre avaliado nas mulheres com insuficiência ovariana, e que o estrogênio, ele tem uma função cardioprotetora. Então, é importante a gente fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento. A Sociedade de Endocrinologia também colocou que as mulheres com insuficiência ovariana prematura têm um risco maior cardiovascular comparado com as mulheres na pré-menopausa, e não foi observado nesse estudo um aumento de aterosclerose subclínica comparado com o controle. E aí eu coloquei um pouquinho aqui por que a gente está falando de risco cardiovascular, o que o estrogênio faz, então. Então, o estrogênio, ele tem uma ação muito importante na função contrátil dos cardiomiócitos, vai fazer a alteração das coronarianas endoteliais, das células coronarianas endoteliais, e vai evitar, assim, uma alteração de ritmo também cardíaco. Pode levar a uma redução na função endotelial, que foi medida pelo fluxo de artéria braquial já em alguns estudos, pode levar ao aumento da espessura íntima da carótida e a função diastólica do VE, aumento de colesterol e de triglicérides, e pode também aumentar o risco de hipertensão. E é importantíssimo lembrar que nas meninas com diagnóstico de síndrome de Turner, existe um maior risco de doença coronariana e acidente vascular cerebral, e elas devem ser sempre referenciadas para o especialista, para o cardiologista, principalmente para poder avaliar os riscos de maior associação das alterações, as malformações, na verdade, como maior prevalência, coartação de aorta e a válvula aórtica bicúspide. E aí o aconselhamento genético, então, nas mulheres, nas meninas ou nas mulheres que tiveram alguma alteração no cariótipo, ou que tiveram diagnóstico,
ou identificado, né, a pré-mutação da síndrome do X frágil, a gente deve fazer orientação, inclusive aos familiares, para que a gente tenha o maior número possível de diagnóstico. Pode ser que, às vezes, ficou algum outro familiar que não teve um acompanhamento adequado, e aí, nesse momento, a gente pode fazer uma avaliação de orientação para poder fazer diagnóstico na maior parte, né, na verdade, para que a gente possa identificar o maior número de pessoas da família. Deve ser encaminhado ao geneticista para que esse aconselhamento seja feito, mas de uma forma completa. E deve-se explicar que o diagnóstico da insuficiência ovariana precoce, que na maioria das vezes, eu falei muito sobre as causas, e eu não falei que o percentual maior dessas meninas, ou dessas mulheres, elas vão ter uma insuficiência ovariana precoce idiopática. E aí existe maior risco para os familiares dessas mulheres, ou para as irmãs, ou para as filhas. Como é que nós vamos orientar? Não existe atualmente nenhum teste preditivo e nenhuma medida que a gente consiga desacelerar ou diminuir esse risco para os familiares. Então, o que a gente pode fazer nesse momento é um aconselhamento. E aí eu deixo uma interrogação. Será que vale a pena a gente indicar o congelamento de óvulos nessas irmãs ou nessas filhas de mulheres que tiveram diagnóstico de insuficiência ovariana precoce idiopático? Com relação às orientações reprodutivas, a fertilidade, então, ela pode ser, na verdade, tem uma possibilidade de gravidez em torno de 5 a 10% das pacientes com insuficiência ovariana idiopática. Então, a gente tem que orientar que a paciente ela tem um risco de engravidar, mas ela tem uma chance muito pequena, muito menor do que as mulheres na mesma idade. Porque essas mulheres, elas podem ter retorno da função ovariana. Isso porque, como eu falei anteriormente, pode ser transitório, mas é uma parcela pequena dessas meninas, é uma parcela pequena das mulheres com insuficiência ovariana idiopática. E aí eu coloquei aqui que alguns estudos, e na verdade alguns relatos de caso, e 2 estudos randomizados controlados que já foram avaliados sobre insuficiência ovariana e tratamento como indução da ovulação, uso de análogos, apenas terapia hormonal, apenas gonadotrofinas para estimular a ovulação, ou até mesmo o uso de corticoide, pensando nas causas de autoimunidade, elas têm uma taxa de gravidez muito próximas das pacientes que fizeram tratamento ou que, na verdade, tiveram uma conduta expectante. Então, será que justifica a gente tentar fazer algum tratamento nessas pacientes? E aí vai depender muito de cada paciente. O tratamento mais recomendado e que vai ter maior sucesso vai ser o tratamento de fertilização in vitro utilizando o óvulo doado. Mas nem todo paciente está preparado para esse tipo de tratamento, esse tipo de gravidez utilizando o óvulo de uma doadora. Então, por causa da paciente, a gente pode optar por fazer ou não alguma tentativa de resgate aí de uma possibilidade pequena, mas que pode acontecer, sim, dela ter uma gravidez se a gente tiver uma ovulação ou um resgate aí dessa ovulação. E aí eu queria colocar algumas considerações aqui finais, que os estudos, eles sugerem um aumento da densidade óssea na terapia hormonal com estradiol, quando comparado com etinil estradiol. E aí eu queria frisar aqui que foi um ponto que, na verdade, a gente sempre colocou, que era melhor utilizar o estradiol do que utilizar o etinil estradiol, mas um estudo observacional que foi publicado esse ano na revista Menopause comparou mulheres com insuficiência ovariana que usaram o anticoncepcional combinado na dose de etinil estradiol de 30 microgramas de uma forma contínua, ou seja, sem pausa, com as mulheres que usaram terapia hormonal.
na dose de 1,25 miligramas de estrogênio equínico conjugado ou 2 miligramas de 17-beta-estradiol. E esse tratamento com o anticoncepcional combinado contínuo, ele foi tão efetivo quanto o uso da terapia hormonal com estrogênio conjugado ou estradiol para aumento da densidade mineral óssea de coluna lombar e fêmur total após 2 anos de acompanhamento. A terapia hormonal, então, falando que a gente pode sim abrir mão de utilizar o etinil-estradiol para as mulheres que têm uma boa adaptação, por exemplo, ou que já estavam vindo utilizando o anticoncepcional. A gente não precisa de fazer a troca. O que a gente precisa de pontuar é que foi observado, sim, que o uso do anticoncepcional com a pausa, que a gente utiliza em torno de 7 dias, ele teve menor ganho, né? Na verdade, ele teve maior perda de massa óssea do que a terapia hormonal. E a terapia hormonal, ela deve ser, então, a primeira linha de tratamento para osteoporose ou baixa massa óssea nas mulheres com insuficiência ovariana precoce. E também foi observado que a terapia hormonal padrão para menopausa, ela não mostrou essa mesma redução na perda de massa óssea. Ou seja, as doses que a gente utiliza para fazer tratamento na insuficiência ovariana, elas são mais altas do que as doses que a gente utiliza para menopausa. Pacientes com insuficiência ovariana precoce, elas parecem não ter um risco aumentado para o câncer de mama em uso de terapia hormonal. E quando a gente observa, né, que a progesterona micronizada ou a dihidrogesterona, elas têm menor associação ao risco de câncer de mama quando comparada a outros progestagenos. E a terapia hormonal transdérmica, ela não foi associada ao aumento de risco de tromboembolismo. Portanto, é a terapia que a gente vai lançar a mão nas pacientes que já tiveram uma história prévia de contraindicação ao uso do estradiol oral. Muito obrigada. A gente agradece a aula excepcional, viu, Laura? Muito obrigada. Eu vou abrir as considerações da professora Cristina, e depois quem quiser se posicionar ou deixar alguma questão no chat, ou mesmo abrir a câmera e o áudio, fique à vontade. Muito obrigada. Bom dia. Eu quero agora oficialmente agradecer o convite para que a gente possa conversar sobre insuficiência ovariana prematura, que é um tema com o qual eu tenho trabalhado há tantos anos. Queria agradecer a Laura, porque foi uma aula extremamente brilhante. Ela conseguiu, num tempo curto, abordar todos os pontos importantes da insuficiência ovariana prematura, e eu fui pensando, então, alguns aspectos que, na verdade, são dúvidas da literatura, que são pontos em que não há consenso, e eu não podia deixar de aproveitar esse momento para que a gente troque experiências sobre esses temas. Então, a Laura começou falando de insuficiência ovariana primária, precoce, prematura. A literatura usa os 3 termos. Então, foi apresentado como insuficiência ovariana precoce, aí você falou em primária e nós aqui usamos prematura. Não há consenso disso, eu vou trazer de novo para que a gente discuta isso. Primária é um termo que os endocrinologistas preferem, porque se refere a um problema primariamente iniciado no ovário, mas aí quando você tem uma radioterapia, uma quimioterapia, o problema não foi primariamente no ovário, o ovário foi afetado por eles, então a literatura mundial tem usado a precoce e prematura. Precoce, como tem menopausa precoce, parece que o termo que os europeus usam principalmente é insuficiência ovariana prematura. Então é um ponto para discussão, mas não tem consenso mesmo. E a Febrasgo atualmente tem recomendado insuficiência ovariana prematura. Mas você explicou super bem, inclusive, por que insuficiência e não falência. Então, é muito claro isso, né? O que a gente tem é que a insuficiência ovariana prematura, ou como seja qual for o termo, nós temos que ver como uma doença de vida, né?
Então, em que momento esse ovário diminui ou perde a sua função? Pode ser pré-puberal, pode ser na puberdade, pode ser em qualquer momento até os 40 anos de idade, e isso vai se refletir na vida inteira. Então, a gente tem, sob esse diagnóstico, diferentes manifestações, como a Laura frisou, desde meninas que não têm nem a oportunidade de desenvolver caracteres sexuais secundários e que, portanto, não vão atingir pico de massa óssea, porque tem hipoestrogenismo no momento em que mais deveriam adquirir massa óssea, que é nesse período aí de puberdade, até os 18, 20 anos, até mulheres que têm todo o desenvolvimento dos caracteres, atingem pico de massa óssea, mas perdem a função ovariana mais tardiamente, podendo ou não já ter filhos. Então, vejam como repercute em diferentes momentos, de diferentes formas, e nós temos que estar atento para diagnosticar o que mais está alterando naquele momento da vida e tratar essa mulher globalmente. Então, pensando aí uns pontos além disso que você falou. Uma dúvida que existe na literatura, Laura, então vou fazer aqui, então a apresentação foi tão boa que só trazer pontos para a gente discutir, que é quando investigar a síndrome do X frágil. Eu vou seguindo mais ou menos a sequência da tua apresentação. Como você colocou, os guidelines mundiais dizem que a gente deve fazer para toda mulher com diagnóstico de insuficiência ovariana prematura. Só que isso é caro e os convênios geralmente não pagam. Então, aqui na Unicamp, que a gente trabalha muito com esse tema, nós não temos X-frágil disponível, não sei como é que está aí. A gente tem para pesquisa, mas não de uma forma rotineira. Então, na verdade, a gente tem indicado para mulheres que tenham antecedente familiar e que tenham na família ou filhas dela ou irmãs ainda com interesse de engravidar. Ou então, quando existem homens na família com problema, com deficiência cognitiva, que seria a outra indicação. Mas eu estou trazendo como ponto para a gente discutir. Então, nós não fazemos de rotina. Eu queria saber de vocês o que fazem. A outra coisa que a literatura mundial coloca é em relação à investigação da autoimunidade. E realmente, do jeitinho que você colocou, eles recomendam anticorpo antiadrenal, anticorpo anti-TPO e questionam o anticorpo anti-ovariano. Anticorpo antiadrenal a gente não tem aqui. Queria saber se vocês têm aí qual a experiência. Anti-TPO, claro, esse é simples. E anti-ovário a gente já fez em um projeto de pesquisa. Como o índice de positividade não era alto, a gente abandonou. A gente fazia anticorpo anti-ovário, anti-órgão não específico. Aí era uma pesquisa, então entravam inúmeros anticorpos. Então, hoje eu vou colocar o que nós estamos fazendo de novo para servir de discussão. A gente faz TSH. Se o TSH tiver alterado, aí vem toda a conduta em relação ao TSH. Se ele está normal, a gente repete a cada 2 anos. O anti-TPO é fácil e é barato, mas não quer dizer que se ele for negativo, eu me despreocupo para a vida inteira, que ela não pode desenvolver uma doença autoimune em algum outro momento da vida. Então, na primeira investigação, a gente ainda faz o anti-TPO e o TSH. Mas depois a gente acompanha com TSH a cada 2 anos, porque a gente sabe como as manifestações de um hipotireoidismo inicial são dúbias e de difícil diagnóstico. Então, nós não temos feito, apesar dos guidelines proporem, para poupar recursos econômicos, tá? A gente acompanha com TSH. Os demais, inclusive adrenal, a gente, sabendo que o risco é aumentado, a gente faz uma investigação clínica e se tiver sintomas, aí a gente vai avaliar, tá? Queria saber o que vocês fazem na prática, porque a gente tem que mostrar o que a literatura diz como você fez, mas a gente tem que saber que na prática a gente acaba mudando uma porção de coisas para a nossa realidade brasileira. A outra que você colocou é cariótipo. Realmente, todos os guidelines mandam fazer cariótipo em toda mulher com insuficiência ovariana prematura, que não seja por oforectomia, claro, ou por quimio e radioterapia. Não é iatrogênica, faz cariótipo em todo mundo.
Este é o ideal, este eu não sou contrária que a gente faça, mas, de novo, na prática clínica, nem sempre os pacientes têm recursos. Então, a gente tem priorizado sempre nas amenorreias primárias com IOP, por causa, você citou bem, do diagnóstico de Turner e da presença do Y no cariótipo, seja na genesia pura XY, seja no mosaico, mas a gente tem feito só até os 30 anos, e não quando o diagnóstico é dos 30 aos 40. Tá? Isto foi, inclusive, motivo de uma discussão quando o professor Marcos Felipe era o responsável pela parte científica da Febrasgo, para a gente tentar adequar a realidade brasileira, e a gente acabou recomendando até os 30 anos, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, que têm tanta experiência, a sua, do Fernando, que trabalha com isso, a gente tem limitado aos 30 anos. Tá? Depois, ainda na investigação, no tratamento, você colocou os tratamentos que a gente utiliza. E os guidelines falam, obviamente, que o tratamento de eleição é transdérmico, seja através de adesivo, seja através de gel. Por quê? Porque fisiologicamente, o que circula das diversos tipos de estrogênio no organismo é mais fisiológico. Todos nós sabemos disso quando a gente usa a via transdérmica. Tem menos risco tromboembólico, circula uma fração maior de estradiol, então, que é mais fisiológico. E você citou lá tudo que a gente usa. O problema é que, atualmente, no mercado, a gente não tem combinados com estradiol e progestagênio. Quando tinha, era com estradiol numa dose insuficiente, era 50 e não 100 microgramas. Os adesivos separados, que a gente ainda tinha de estrogênio, só tinha 2 marcas no mercado. Atualmente, os de 50 já não existem mais, e os de 100 vão sair do mercado, porque eles têm circulando daí, né? Mas parece que eles vão deixar de entregar. Então, a gente vai deixar de ter transdérmico adesivo. Aí a gente tem o gel. Só que o gel também foi saindo do mercado, e eu acho que a gente tem hoje 1 ou 2 disponíveis só. E como a mulher com insuficiência ovariana precisa de uma dose mais alta, isso você ressaltou muito bem, você nem citou dose baixa, isso é perfeito. Ela precisa de pelo menos 2 pumps, de 2 a 4 pumps de uso. Então, de 2 a 4 doses. Então, o custo disso aumenta bastante. E aí eu vou trazer para uma coisa que você falou no seu penúltimo slide. Esse artigo da menopause, publicado agora, há 1 mês, 2 meses atrás, é nosso. Nós trabalhamos com contraceptivo combinado há muito tempo em mulher com insuficiência ovariana prematura, porque elas não têm dinheiro para pagar. Mesmo que a gente tem por via oral no mercado brasileiro, não tem. Aliás, eu conheço um composto com 2 miligramas de estradiol, de 17 beta-estradiol. A gente não tem no mercado. Uma coisa que eu quero frisar aqui antes de falar isso é que não pode fazer pausa de estrogênio em tratamento hormonal de mulher com insuficiência ovariana. Escolham o que quiserem, mas o estrogênio é contínuo. O que muda, como a Laura bem pontuou, é a forma de administrar o progestagênio ou a progesterona. Tá? Se for progesterona natural. Mas o estrogênio não pode ter pausa. Nós não temos no mercado. Se ela quiser menstruar, pior ainda. Então, a gente começou a usar pílula. Por quê? Porque tem no sistema de saúde pública, é de graça ou é barato, e ela pode emendar. Mas tem as que querem menstruar. Aí a gente orienta para fazer pausa a cada 3 meses. Com o tempo, elas entendem que não precisa. E elas aderem muito bem, porque elas sentem que, se estão usando pílula, elas estão iguais às mulheres da mesma idade que ela e que o ovário funciona. Então, a aderência, a gente sentia na prática que era muito maior. Aí a gente resolveu fazer esse estudo, e a gente mostrou que o contraceptivo oral combinado aumentou a massa óssea tanto ou mais do que quando a gente usa 2 miligramas de estradiol. Então, o resultado na massa óssea da coluna foi melhor até do que a dose alta. E no fêmur também esse resultado foi bem maior do que com 2 miligramas de estradiol. Então, para a massa óssea,
o contraceptivo se mostrou muito bom, na dose de 30, e não de 10, como a literatura fala e que você citou aí. Então, a minha opinião é que se eu usar 10, não vai ser tão bom. Se eu fizer com pausa, não vai ser tão bom. Aí nós recebemos uma carta de um dos autores do guideline europeu, dizendo que essas meninas têm que ser tratadas com transdérmico, porque transdérmico é a melhor forma de tratamento, que é o mais fisiológico, que não se pode pensar só em massa óssea, e advogar que pílula é uma boa alternativa. E aí isso vai ser publicado ainda também no Menopause. Nós respondemos dizendo que não se trata de dizer o que é melhor, mas se trata de individualizar a terapêutica. Você citou isso muito bem, então eu me alonguei um pouco nisso, mas para reforçar o que você falou, individualizem. Vejam com a sua paciente o que ela prefere, quais os riscos e benefícios e o que ela pode pagar. Porque nós estamos no Brasil. Não adianta falar o que é melhor se não tem para prescrever e se ela não pode pagar. Se a gente usar o composto que tem no mercado com dihidrogesterona, que é uma opção boa, mas é por via oral, eu tenho que usar 2 comprimidos, quer dizer, somar 2 produtos. Então, não adianta eu falar que a dihidrogesterona é melhor do que norethisterona, por exemplo, do que medroxiprogesterona, porque isso vai custar R$160, R$180 por mês e as nossas pacientes não pagam. Então, a tua apresentação foi perfeita, desculpa, eu me alonguei na pílula, mas eu acho sim que é uma boa ideia, porque mulheres jovens com ovário que funciona usam pílula. Por que a insuficiência ovariana não pode usar? Se ela não pode pagar outra alternativa, é melhor do que nada. Em relação a tromboembolismo, você falou lá que não é uma contraindicação absoluta, mas que a gente precisa do aval dos hematologistas. Eu quero dizer que aqui alguns hematologistas têm nos liberado, como a gente está com muita dificuldade de transdérmico, para usar tibolona. Eu não estou advogando isso, mas estou dizendo troquem ideia com seus hematologistas. Aí você colocou, são poucos pontos, eu estou terminando, da massa óssea, como eu estava falando, da pílula, tempo de repetição da densitometria óssea. Realmente não tem consenso em relação a isso. Nós temos repetido a cada 2 anos, porque a gente faz pesquisa com isso, mas eu acho que 3 anos é mais do que suficiente. 5 anos eu acho muito longo. Por quê? Porque quando você mostra um resultado para a paciente, se ela está melhorando ou se ela está perdendo, você consegue uma aderência melhor dela ao tratamento. Então, a gente tem feito a cada 3 anos, estou colocando para que a gente discuta. E a outra dúvida que existe é usar Z-score ou T-score. Então, o que eu vou dizer? Controlem tratamento por grama por centímetro quadrado. Ganhou, perdeu, é daí que a gente faz contas. Z-score e T-score é uma discussão da literatura. Porque se ela não tem ovário funcionante, será que eu posso usar o Z e comparar com mulher que ovário funciona, ou eu tenho que usar o T porque ela já perdeu a função ovariana? A literatura não sabe isso, então comparem com grama por centímetro quadrado. Antirreabsortivo, tem mais uma dúvida de uso, que é se você trabalha com isso, você vai me dar essa resposta. A gente não usa em jovem também porque elas podem querer fazer uma fertilização in vitro e ter uma gestação, e a gente não sabe quanto tempo isso fica no organismo circulante. Então, nós não temos prescrito antirreabsortivo para paciente jovem que possa querer engravidar, embora a literatura tenha alguns estudos em Turner. A indução de ovulação, de novo, aí você que vai me dar essa resposta. A princípio, a indução de ovulação está contraindicada porque se trata de clomifeno, é antiestrogênico, ela já tem uma produção estrogênica baixa. Gonadotrofina, ela já tem um FSH super alto que já está estimulando esse ovário. Então, você falou que às vezes elas querem alguma coisa, então se faz uma indução com gonadotrofina. Mas realmente os resultados são muito semelhantes a não fazer nada e ela ter uma ovulação espontânea. Então, você colocou super bem, a ovodoação é que é o indicado. E por último, doença cardiovascular. Você que leu tanto, Laura, os trabalhos colocam que há um risco aumentado de doença cardiovascular. Que insuficiência ovariana prematura é fator de risco para IOP. E porque a gente sabe que o hipoestrogenismo é. Mas eu não conheço nenhum trabalho bem feito que avalie isso
comparando, ou comparativamente difícil nessas mulheres, mas falando como é que elas ficam com terapia hormonal. Nós acabamos de publicar um trabalho de IOP com terapia hormonal e composição corporal. E a composição corporal delas é semelhante à de mulheres de mesma idade com ovários funcionantes. Mas aí a gente avaliou carótida e avaliou perfil lipídico. E em uso de terapia hormonal, nós não detectamos grandes alterações. Então, eu não conheço, eu sei que a IOP é fator de risco, mas a IOP com terapia hormonal eu consigo reduzir o fator de risco desde que faça uma terapia hormonal consistente por tempo prolongado e com orientação de peso, exercício físico, que é uma orientação de vida inteira. Eu não sei, se você tiver, eu quero escutar de você. Desculpa, acho que eu falei muito, mas esses foram os pontos que me chamaram mais atenção para trocar experiência e para aprender com vocês. Obrigada do convite. A gente também agradece demais, né, essas considerações tão realistas, né, assim, e para a gente poder discutir. Eu vou deixar a doutora Laura se posicionar e depois quem quiser, né, contribuir também será ótimo. Muito obrigada, professora. Cristina, obrigada. Te confesso que eu estava um pouco tensa de apresentar uma aula para você hoje. Mas eu vou falar um pouquinho, então, sobre o nosso serviço. Eu estou acompanhando o serviço de endocrinologia ginecológica aqui no Hospital das Clínicas da UFMG desde 2010, que eu continuei junto com o doutor Fernando, e aí depois, é claro, que eu queria uma palavrinha do Fernando, tá, Fernando? Eu vou falar um pouquinho o que a gente faz aqui sobre as questões iniciais de diagnóstico. Então, sobre a pesquisa da pré-mutação da síndrome de X frágil ou das repetições do alelo do gene FMR1, a gente não tem também no serviço. Então, a gente já teve em alguns momentos, como protocolos, como algumas pesquisas também, então não é uma opção para todas as pacientes. E a gente faz o aconselhamento e encaminhamento para o serviço de genética, para que no serviço de genética possa ser feito uma busca mais abrangente dessas alterações que podem ser encontradas em outros familiares, para a gente identificar se realmente é um risco muito aumentado ou se é um risco igual à população geral. E, às vezes, como pesquisa, os geneticistas aqui conseguem fazer essa avaliação, então conseguem fazer o exame. Então, é um artifício que a gente usa aqui, a gente encaminhar para o serviço de genética, e algumas pacientes conseguem. Com relação à pesquisa de autoanticorpos, a gente não tem aqui também no Hospital das Clínicas nem a dosagem do antiadrenal, nem a dosagem do antiovariano. Então, o que a gente faz também é o anti-TPO, e aí faz exatamente o que você falou. Uma vez negativo, nós vamos seguir com a dosagem de TSH. E aí, esse TSH aqui a gente tem feito anual. As nossas pacientes, quando estão com o controle adequado, elas fazem o retorno anual, e aí a gente faz uma reavaliação e inclui a dosagem do TSH nesse momento também. Sobre o cariótipo, a gente faz para toda paciente. Isso é uma coisa que a gente consegue aqui no Hospital das Clínicas. Então, o cariótipo, no momento, já teve períodos que a gente não conseguia fazer, mas no momento a gente tem feito para toda paciente. E aí a gente tem incluído até os 40 anos. Até pela questão de aconselhamento, de outras alterações mesmo, principalmente que a gente pode esperar são os mosaicismos, né, nessas pacientes entre 30 e 40 anos, se a gente tiver alguma alteração. Então, a gente tem feito para toda paciente, e pensando aí, que eu até esqueci de falar durante a aula, nas pacientes com diagnóstico ou com identificação do cromossomo Y, a gente tem que orientar sempre a questão da retirada da gônada pelo risco de gonadoblastoma, né? Então, assim, a indicação do cariótipo, ele é também para esse tipo não só para aconselhamento, mas para esse tipo de orientação. A gente tem tentado fazer nas meninas ainda na puberdade, mas muitas vezes a gente faz diagnóstico mais para frente. Então, às vezes chega com 30 anos e é o momento que a gente vai ter.
Sobre o transdérmico, eu recebi uma carta do laboratório falando que eles iam mudar de cidade a fábrica. Então, por isso, estava fora do mercado. Então, eu ainda tenho uma certa esperança de que volte. Mas a gente tem esse mesmo problema. E aí, eu vou te explicar, é a mesma coisa com relação ao uso do gel, relacionado com custo, e ao uso só do estradiol por via transdérmica sem ser combinado, que é o que a gente ainda tem atualmente no mercado, pouco mais tem. A gente tem feito quase a questão do uso do anticoncepcional, a gente tem usado cicloprimogina. E aí é uma coisa que a gente, pela questão de facilidade de acesso. É esse o motivo, é exatamente a questão do uso do anticoncepcional. E aí a gente tem conversado um pouquinho, o Fernando até nas últimas encontros que a gente teve antes da pandemia, a gente estava discutindo muito sobre a segurança do uso combinado do uso contínuo da cicloprimogina. Então, é uma coisa que a gente tem discutido também, se a gente vai manter essa cicloprimogina como opção, ou se a gente vai ter que lançar mão de alguma outra medicação. Até o início do ano, a gente usava muito gel, e a gente estava tendo uma boa aceitação, mas nas pacientes que não conseguiam ou que não aceitavam, era uma opção que a gente dava, era o uso da cicloprimogina. Com relação à indução da ovulação, que você falou aí um pouquinho também. Eu não tenho uma experiência boa, na verdade, experiência não... Eu tenho mais casos positivos no ambulatório de pacientes que engravidaram sem nenhum tratamento do que com algum tratamento. A gente nunca usou o citrato de clomifeno, né? E aí, uma possibilidade que a gente vê na literatura do uso da gonadotrofina seguido do uso da terapia hormonal, para que a gente faça uma tentativa de que esse estradiol exógeno aí, ele faça um down regulation nos receptores de FSH, aumente uma receptividade, diminua a produção, faça uma inibição hipofisária para diminuir os níveis de FSH circulantes anteriormente, para depois a gente iniciar exógeno. Mas eu nunca tive uma experiência positiva. Laura, acho que é importante a gente dizer, já que tem tantos, que isso é para quem ainda menstrua, não é para aquelas menorreias ou para quem não menstrua há um tempão, tá? É só para um reforço, né? Com certeza. Inclusive, são casos de amenorreia secundária. São pacientes que já tiveram uma insuficiência ovariana, normalmente com mais de 30 anos, né? Para os casos que a gente tem de insuficiência ovariana com diagnóstico de síndrome de Turner, com diagnóstico de síndrome de X frágil, de genesia gonadal, isso não é uma opção realmente. Na maioria das vezes vai ser nos casos idiopáticos e de autoimunidade. Inclusive tem alguns trabalhos usando o corticoide também para autoimunidade, mas que também não viu resultado promissor para isso. Acho que falei um pouquinho já de tudo aqui. Vou deixar o professor Fernando completar. Tá bem. Obrigado, Laura. Então, também muito obrigado, Mariana, por organizar esse encontro e obrigadíssimo aqui de público a professora Cristina Laguna por ter nos dado esse prazer da presença. Eu acho que é fundamental a gente ter essa colaboração com pessoas de outra instituição. É imprescindível a gente conhecer o que as outras pessoas fazem na realidade, como elas enxergam as possibilidades de tratar essa condição e trocar ideias sobre a nossa realidade, que também é brasileira, tem as mesmas limitações de acesso terapêutico, as mesmas limitações de acesso ao diagnóstico. Então, a Laura explicou tudo que eu poderia falar sobre a questão do X frágil, né, a indisponibilidade do teste molecular, mas a possibilidade de ter a clínica de genética que nos ajuda a priorizar os casos em que valeria a pena, talvez, investir no teste na iniciativa privada. Anticorpo antiadrenal nunca fizemos, porque, essencialmente, ele dá positivo na fase aguda da agressão autoimune. Ele não é um anticorpo que perdura. Então, eu achei que não valeria a pena investir. A gente teria uma imensidão de falsos negativos, justamente por não fazer o teste no momento
em que há a produção exacerbada desses anticorpos. Esses não são anticorpos de longa permanência. Então, existe aqui em laboratórios privados, existe uma rede de laboratórios privados que oferece esse teste, custa R$ 500. Eu nunca vi uma justificativa realmente para solicitar e fazer a paciente investir nisso. Cariótipo, fazíamos só abaixo de 30, viu, Cristina? Graças a esse santo protocolo da Febrasgo, que nos ajudou a ter essa segurança de estabelecer o ponto de corte. Mas, mais recentemente, o ambulatório começou a ampliar um pouquinho as indicações para entre 30 e 40, dependendo do benefício que a gente julgue conseguir. Mas aí é dentro do laboratório do próprio Hospital das Clínicas, sem custo para paciente. O transdérmico é um problema mesmo, e além de tudo que foi falado da indisponibilidade, tem um custo. Mais da metade das nossas pacientes não podem pagar. E aí também o recurso do anticoncepcional é excelente, porque, no fim, para dar a dose necessária a baixo custo e com acessibilidade, muitas vezes é a nossa melhor solução. E eu ainda não estou convencido da cicloprimogina. Eu falei com a Laura, isso aqui está parecendo um tiro de canhão progestogênio. Você dá 150 de levonorgestrel, 250 de levonorgestrel todo dia, eu não sei o que isso vai fazer com a mama. Eu tenho realmente preocupação. Mas é o único produto barato que tem 2 miligramas de estradiol oral. Na falta do transdérmico, na falta... Realmente é uma situação de improviso que eu acho que a gente precisa rever. Pode falar. Eu posso falar nome comercial, não tem problema? Nenhum problema. Nós temos usado o Suprema, que custa R$35, R$40, que tem 2 de estradiol associado à norestesterona. E quando a gente quer que menstrue, a gente usa primogina de 2 miligramas direto e do dia 1 a 14 do mês, um progestagênio, que o mais barato é a Neta ou o Primolute, tá? Então, um deles. Mas a cicloprimogina, eu até fiquei me questionando, porque como ele é bifásico, como é que vocês fazem para usar direto? Ela não pode ter sangramento muito próximo aí? Fiquei em dúvida. Pode. Realmente foi meio no desespero, assim, situação que não tinha mais o que fazer. Era isso ou deixar sem terapia. Foram casos excepcionais, por isso a importância da individualização. Foi aí que a gente começou a usar a pílula. E eu acho que esta pílula, também para não citar nome comercial de novo, que a gente tem aí quadrifásica, que tem 2 miligramas de estradiol associado a Dienogest, pode ser uma boa opção, porque são só 2 dias sem estrogênio. Mas eu não tenho experiência ainda com ela, porque quando a gente começou a avaliar a pílula, a gente focou no que tem na rede pública, não dava para querer botar muitos grupos, mas eu tenho a impressão que ela pode ser uma boa opção. Eu te confesso que eu vi o trabalho essa semana, Cristina, eu sabia que era do grupo de vocês, e eu fiquei bem mais tranquila com essa resposta, né, do trabalho, exatamente para a gente poder lançar a mão do etinil estradiol, porque é uma coisa que tem nos preocupado e que a gente já tinha conversado, eu e o professor Fernando, algumas pacientes, inclusive, por questões de custo, ficam 7 dias sem usar o cicloprimogina também. Então, a gente tem essa preocupação muito grande também com relação ao preço. Sim. É de uma aluna minha que é farmacêutica, a primeira autora, né? E fez mestrado comigo. Então, aliás, assim, de público, se vocês quiserem ou tiverem interesse em estudos multicêntricos com insuficiência ovariana, isso é perfeito, porque é difícil ter um número de pacientes condizente com o que você precisa para publicação. Então, eu tenho todo o interesse em que a gente aprenda junto. Mariana, se você quiser passar para as perguntas, nós estamos bem adiantados. Tá, com certeza. Acho que nós também, professora Cristina, né, assim, estreitar esses laços, como o próprio professor Fernando já falou, né, acho que a gente tem frisado, assim, né, que se tem um benefício da pandemia, for essas aulas online, a gente estreitar laço com as outras universidades do Brasil, né, vai ser um prazer. Alguém tem mais alguma consideração, né? Quer colocar alguma coisa, alguma pergunta, algum residente que tenha assistido a aula? É um tema que eu acho que a gente discute pouco, foi uma excelente oportunidade, né, de aprofundar com essa aula ótima da doutora Laura e com a contribuição da professora Cristina, do professor Fernando, quem quiser.
Eu acho que, então, eu vou encerrar a reunião, então, tá? Eu agradeço novamente a disponibilidade, né, assim, a discussão excepcional, né, eu tenho certeza que todo mundo teve né, assim, uma discussão, um aproveitamento muito grande dessa manhã de sexta-feira, tá? Nós estamos por aqui, professora Cristina, doutora Laura, muito obrigada, viu? A gente vai conversando, e quem, né, assim, tiver interesse, eu posto normalmente no início da semana, e se quiser depois até divulgar, fique à vontade, viu? Eu é que agradeço o convite de vocês e a oportunidade de aprender tanto e da gente poder estreitar laços. Eu espero que isso, no futuro, a gente consiga fazer com uma frequência até maior. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Mariana. Obrigada, professora Cristina, pela presença e por enriquecer aí com suas considerações e com sua experiência, né, que é a parte mais importante para a gente hoje, é ouvir exatamente o outro serviço e um outro serviço de excelência, né? Então, muito obrigada. Obrigada, gente. Uma ótima sexta-feira, bom final de semana. Tchau, bom dia para todos. Bom dia. Tchau, tchau.